Boa noite, padileiros. Eu sou o Henrique de Oxumaré e hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês. Gente, hoje é a continuação da minha história. Vocês vão ter que engolir minha história, que eu resolvi querer contar ela. Então vai ter que engolir. Então, pra assistir esse vídeo, muitos aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações e que você me siga lá no Instagram, que tá passando aqui embaixo na telinha pra vocês, agora neste momento, tá bom? Então pode rodar a vinheta e vamos pro vídeo. Gente, no último vídeo eu contei sobre como que eu cheguei, né? Como que eu cheguei, pus meus pés pela primeira vez dentro do terreiro de Macumba. E aí assinei meu sentença de ir pro inferno mesmo com Deus lá e entrei dentro desse terreiro. Gente, quando eu entrei dentro desse terreiro, tava cheio de Exu. Era uma gira de Exu. Então, quando eu bati o olho, primeiro eu vi uma mulher esquisita, com uma roupa esquisita, vermelha, com a taça na mão, com um cigarro, sabe? E ela com um lenço na cabeça, e aquele cheiro de macumba, gente, cheiro de incenso, que eu sinto saudade desse cheiro até hoje, acredito. Nunca mais eu pisei no terreiro com cheiro igual. E aí não, era assim, gente, o terreiro lá, você chegava, subia uma rampa, entendeu? Você caía num pátio com um poço, assim, um lago. E aí o lugar era simples, mas sabe aquele lugar gostoso, gente? Aí entrava lá atrás, do lado da garagem, tinha uma portinha que entrava pra uma casinha de madeira. Gente, tinha um lugar pequenininho, mas que cabia todo mundo, sabe? E aí, gente, eu vi aquela pombogira, aquele trem, oh meu Deus, não tô falando que a pombogira é esquisita, mas pra mim que chegou pela primeira vez, gente, era inacreditável que eu tava ali naquele lugar. Tinha cadeira pra me sentar, tinha uns bancos assim. E as pombogiras aqui. Aí mas já tinha Exu aqui no banco aqui, conversando com um. Aí a pombogira gargalhando lá e a gente cantando um ponto. E a pombogira rodando lá na frente. Um cheiro misturado de cigarro com incenso. E eu fiquei assim, ô gente, troquei minha salvação por tão pouco. Tão pouco eu troquei minha liberdade, meu lugar no paraíso, aquela lagoa bonita, aquela grama verdinha, aquelas flores, aquelas rosas, todo mundo de branco, Chico Xavier lá me esperando. Troquei tudo isso por isso. E aí, gente, quem me chama? Quem me chama? Quem me chama foi Tranca-Rua. O Exu que eu tanto expulsei na igreja evangélica foi o primeiro que me chamou. Eu falei, pronto, agora ele vai acertar as contas dele comigo. Saí da minha casa, pedi minha salvação, ainda vou apanhar aqui, né? E aí, gente, esse Exu virou pra mim e falou uns trem lá, que eu nem lembro o que é, porque eu não ouvi. Eu tava tão vidrado, minhas pernas tão bamba, eu tremendo tanto, gente. Eu não sabia se já era irradiação de alguma coisa que queria me pegar, ou se era eu que tava passando mal porque eu queria ir embora mesmo. Aí ele me falou um monte de coisa, eu não lembro o que era. Não ouvi, não prestei atenção na hora. Mas foi o primeiro Exu que conversou comigo na vida, foi um tranca-ruas. Aí eu voltei pro meu lugar, gente. Tinha cadeira pra sentar, mas eu não quis sentar. Quis ficar em pé, né? Porque pra mim, eu sentando ali, eu tava aceitando ainda mais que eu tava naquele lugar. E aí, gente, na hora que eu vi minha amiga tava entrando com as velas na mão, eu fui chamar ela pra poder nós ir embora, né? Falando, por favor, Tuano, você volta outro dia, você me leva embora daqui, pelo amor de Deus. Ela virou no espírito dela. Do meu lado! Do meu lado, gente, ela virou no espírito dela. E aí, acabou pra mim, porque eu tava sem perna pra ir embora. Como que eu ia andando na travessão que é até de um lado pro outro, andando? Beleza, gente, eu fiquei lá. Aí veio uma padilha. A padilha dona da casa, né? A padilha dona da casa, ela me chamou, ela mandou me chamar. Eu fui lá nela. Ela virou e falou assim, vai buscar a Maria Padilha das Almas. E eu tudo inocente, né, gente? Todo inocente. Fui lá pra trás procurar a Macota, que eu sabia que era a única pessoa sã consciência que tava lá dentro. E ela pediu pra me chamar Padilha das Almas. A mulher falou, mas não tem essa pombogira aqui não. Essa pombogira não tem aqui não. Aí eu entrei pra dentro. Na hora que eu fui chegar na pombogira dentro da casa pra falar com ela, gente, eu fui embora. Eu rodei pela primeira vez, porque o que eu rodava na igreja evangélica, não sei se era a mesma coisa não. Mas a sensação é a mesma, sabe? Mas eu não sei se é a mesma, né, gente? A Padilha falou que já foi na terra dos crentes.
Ela já foi na igreja evangélica, então pode ser que seja ela que estava me envergonhando lá atrás. Aí eu rodei na minha pombogira. Minha pombogira deu o nome de Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, nesse primeiro momento dela. E aí, gente, eu rodei pro chão, que isso conta, né? Eu rodei pro chão, aí eu comecei a rastejar igual cobra, até no tambor. Já era dando sinal do meu santo também, né, gente? Que é o Xumaré. Então aí, disse que eu fui rastejando igual cobra, até no tambor. Aí, essa foi a primeira manifestação. Não levantaram ela do chão, porque ela não conseguia. Era uma energia tão bruta que a Padilha não conseguiu levantar do chão. Ela não conseguiu ficar de pé, entendeu? E aí, gente, o que aconteceu? Eu fui embora, jurando que eu não ia voltar nunca mais. Tive sonhos a semana inteira para me voltar. A semana inteira. Quando eu voltei, gente, nessa segunda vez, né? Eu voltei lá naquele terreiro, já voltei um pouco mais familiarizado, mais conformado, que aquilo ali, pronto, acabou minha vida, minha salvação, né? E aí chamou um malandro me chamou, gente. Um malandro me chamou lá na parte de fora, tinha a parte de fora perto do lago, né, que eu contei pra vocês. Me chamou lá na parte de fora, gente, e ele não me deu um passe. Ele falou tudo que eu tava passando, entendeu? Ele não sabia do que estava acontecendo. Ele me falou tudo o que estava passando e falou que aquilo ia acabar. Ele me fez eu fazer alguma coisa que eu não lembro o que era, não sei se ele pegou a mão no meu peito. Ele começou a chorar. E depois bateu a mão no chão e começou a ficar todo esquisito. No entanto, que até o povo de lá ficou assustado. A Macota ficou assustada, sabe? Ela ficou, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não sei o que, não sei o que. E o médico começou a passar mal. O médico do malandro começou a passar mal. Entendeu? Naquilo ali, gente, o malandro simplesmente estava arrancando os meus suicídios, sabe? A minha vontade, aquela depressão pesada, absoluta, de ficar trancado, de não conseguir sair pra fora, de se automutilar, de chorar angustiosamente, de querer se matar, de tentar suicídio. Nunca mais me mutilei, gente. Deixa eu ver, ainda tem marcas aqui, olha. Olha, eu ainda tenho algumas marcas de mutilação, ó. Mas nunca mais eu me mutilei, nunca mais eu agredi meu corpo e ali dei o passo mesmo. Depois que aquilo tudo consertou, dei o passo. Mas nesse mesmo dia, Padilha já deu as caras de novo. Padilha me incorporou de novo, só que dessa vez ela já ficou em pé. Mas como a Padilha ficava, né, gente? Eu vou contar agora, não vou enrolar vocês não, viu? Ela ficava torta, gente, babando, mal conseguia andar, sabe? No estado bruto dela. Padilha, quando ela me pegou, ela ficou uns 2 meses no estado bruto dela. Ela babava, ela virava o olho, sabe? Ela ficava toda torta, igual um Exu, sabe? Ela vomitava, era muito ruim virar. E eu ficava, gente, como que esse povo consegue? Como que esse povo roda, gargalha, né? E não, quando eu pego, é só uma coisa ruim, ela só me pegava e me jogava no chão. Ela custou aprender a me pegar e me levantar, gente. Custou aprender a me levantar do chão. E aí, gente, até que chegou o dia que a Padilha pelo menos conseguiu dar o nome dela, né? Ela deu o nome de Maria Padilha do Cruzeiro. Porque, gente, o Exu, ele não dá o nome dele de primeira. Exu que já chega falando o nome dele. Gente, eu rodo no meu malandro há 5 anos. Mês passado foi que ele deu o nome dele mesmo. De verdade. Até então eu tratava ele como Zé Pilintra. Mas ele não é um Zé Pilintra. Então é um malandro que ele me deu o nome dele no mês passado, não. Minto, nesse mês. Mês passado mesmo. Mês passado que acabou. Então ela ficou dando o nome dela por Maria Padilha das Almas por muito tempo, até que nós descobrimos que ela era de fato a Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. E aí a Padilha foi consertando com o tempo, gente, consertando com o tempo. Aí Padilha começou a ter os clientes dela. Gente, a Padilha tendo os clientes dela foi maravilhoso, porque eu comecei a ter dúvida. Foi na fase que eu comecei a ter dúvida de mim, se eu incorporava mesmo, se era coisa da minha cabeça, mesmo que eu passava muito mal. Eu ainda achava que era coisa da minha cabeça. A gente tem que ter muita certeza da gente, sabe, gente? Todo mundo vai estar aí para te julgar. Todo mundo vai falar, esse tem espírito, mas ninguém mais pode ter, entendeu? O povo do seu terreiro vai te criticar, o povo vai fazer deboche de você, vai te sacanear, vai te testar, vai te furar, vai te queimar, entendeu? Mas você tem que ter certeza de você mesmo e saber principalmente que tem a diferença de médio consciente para médio inconsciente para médio meio termo, entendeu?
Então, assim, a Padilha começou a atender os clientes dela, né? Ela começou a atender os clientes dela, ela começou a fazer as coisas dela, aí começou a acumular maço de cigarro que ela ganhava, começou a acumular a bebida que ela ganhava, começou a acumular roupa que ela ganhava, sabe? Não acumular roupa, né? Roupa acho que ela ganhou 2, mas o resto ela ganhava muito, sabe, gente? E aí ela começou a ganhar as joiazinhas dela, um anelzinho dela, uma pulseirinha dela, entendeu? Aí eu já pegava uma daquelas bebidas que tava sobrando, levava pra casa pra cuidar dela, pra quando ela viesse ela beber. Começou a pegar os clientes dela. Inclusive ela deu o jogo do bicho, o número do jogo do bicho para uma cliente. Agora não lembro aonde foi, se foi nessa primeira casa, se não foi. Mas eu lembro que ela deu um jogo do bicho e a pessoa ganhou, entendeu? Inclusive a pessoa deu um dinheiro pra ela. E aí, gente, só que a partida começou a criar poder demais. Ela virou pro cliente de uma mãe de santo e falou que a mãe de santo estava atrapalhando a vida dela, fez ela causar um acidente para procurar a mãe de santo. E a Padilha revelou isso. E aí o bicho pegou. Só que aí, gente, terminando de contar da minha primeira casa, né? Eu entrei numa fase muito ruim, gente, muito ruim. E roubava, sabe? Uma fase que eu comecei a roubar, uma fase que eu comecei a usar droga, sabe? Uma fase que eu comecei a muita coisa ruim, muita coisa péssima, sabe? Parece que eu fui no meu negativo. Eu comecei a tudo que vocês puderem imaginar de ruim, eu fazia. Né? A Padilha muito triste, meio que começou, a Padilha começou, e ela já muito triste comigo, muito triste com a situação. A mãe de santo, quando descobriu, né, que eu fazia as coisas de errada, ela simplesmente me expulsou do terreiro. E eu, hoje em dia, tendo minha visão como zelador espiritual, eu imagino que não, a gente não deve fazer isso. Não é bonito, não é legal, a gente não deve passar a mão na cabeça do filho de santo. A gente quer que o filho de santo evolua, né, gente? Mas ela tivesse paciência e me doutrinasse, né? Ela me preparasse, me mostrasse que aquilo ali não é a camiseta. Porque sim, gente, esse é o papel de pai e mãe de santo fazer. Sabe? Você preparar a pessoa para a vida também. Não é só você arrancar dinheiro de mensalidade nem ficar fazendo o seu trabalho, não. Você tem que guiar a vida daquela pessoa, você tem que ser um bom psicólogo para aquela pessoa, um bom pai, uma boa mãe para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem isso dentro de casa, não tem um pai dentro de casa, não tem uma mãe dentro de casa, e aí é você que vai fazer aquele papel de pai e mãe daquela pessoa. Você não é pai do santo nenhum. Santo não precisa de pai. Quem precisa de pai são os filhos, são os médios, são os aparelhos daquele santo. E é para isso que você está aqui. Então eu não teria expulsado esse filho do terreiro. Eu teria preparado ele, ensinado ele. Se ele não quisesse ajuda, aí sim talvez a gente pensasse numa coisa pior. Mas não, eu fui expulso desse terreiro. Mas foi a época que eu fui pro Candomblé, né, gente? Foi a época que eu fui pro Candomblé. Nisso, minha avó já tinha morrido, né? Aí eu fui morar nesse Candomblé. E eu vou explicar no próximo vídeo pra vocês.